O relacionamento entre nora e sogra. A história de Ruth é uma história que referenda o trabalho, a fé e a persistência como elementos de realização pessoal e vitória espiritualismo. A história de Noemi e Ruth exalta o amor familiar e o respeito que se deve ter para com nossos pais e sogros. Ruth 1.1 a 5,8,12,13,14-1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, e sua mulher, e seus 2 filhos. 2. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. 8. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. 13. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós, mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Introdução ainda no tempo dos juízes de Israel, surge a história de uma família que sobreviveu num tempo sombrio e deprimente em Israel e em Moabe. Essa história se passa nos dias em que os juízes julgavam RT 1.1, quando as famílias de Israel se dispersaram e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. JZ 17.6. Dessa história, 2 mulheres se destacam depois da perda de seus maridos e filhos. Noemi e Ruth são as personagens com as quais a fé e o amor se tornam virtudes que lhes dá forças para superar dificuldades. Temos nessa passagem das Escrituras uma das mais belas histórias bíblicas em que exalta o amor e a virtude, de mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar de luto, subsistência e desesperança. É a história de uma crise generalizada de pobreza, doença, morte e viuvez. Nesse drama se destaca a tenacidade de Ruth, nora de Noemi, que foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. As atitudes de Ruth são um exemplo para o relacionamento sadio e amoroso dentro da família. Sua história exemplifica a perseverança para o trabalho em busca do suprimento das necessidades básicas de subsistência física, mas, acima de tudo, uma mulher que aprendeu a confiar no Deus de sua sogra Noemi, mesmo sendo uma estrangeira. É a história de uma nora cujo coração não só respeitava a sua sogra, mas que foi capaz de enfrentar a crise da escassez de alimentos com inteligência e disposição. A outra nora, Orfa, voltou para os familiares depois que ficou viúva, mas Ruth decidiu cuidar da sogra naquela terra inóspita e comer com ela o pão de cada dia. Ao acompanhar sua sogra de volta a Belém, Ruth tinha no coração um grande amor por Noemi e não a desamparou. E a crise econômica na terra da Judeia. 1. A escassez que provocou fome na casa do pão RT 1.1, o texto declara que a terra da Judeia passava por uma sequidão, e não produzia nenhuma semente. A terra ficou escassa, não só de alimentos básicos de subsistência das famílias que viviam na região, mas era uma terra sem chuvas, nem orvalho. Toda a terra da Judeia parecia um deserto desolado. Era a mão de Deus agindo para punir um povo que havia abandonado ao Senhor e fazia o que bem lhe parecia. O mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram Deus propiciou essa situação de fome e escassez. Belém, cujo nome significa casa do pão, ou seja, celeiro, não estava produzindo trigo suficiente para suprir as necessidades primárias do seu povo, estava vazia, sem o pão que representava o sustento físico e material daquela nação. Belém, a terra de origem de onde Noemi saíra com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente estivera seca e escassa. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de desprovimento e fome. Carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Subentende-se, às vezes, que a fome era um modo da disciplina de Deus por seu povo haver pecado contra ele. ELV 26.18-20, DT 15,23,24. Deus não é um carrasco que pune sem misericórdia aqueles que não querem servi-lo. Naqueles tempos, quando ainda Elimeleque e sua família viviam em Belém da Judeia,
O povo de Israel havia se afastado da comunhão com Deus, chegando a aderir aos cultos aos ídolos pagãos. A mão misericordiosa de Deus não se afastou totalmente da vida do seu povo, mas o Senhor permitiu que aquela geração sofresse as consequências de sua rebelião contra Deus. Nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. 2. A crise de uma família, RT 1.1,2. A família era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion enquanto estavam na Judeia. A crise da escassez de grãos na terra instigou a Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Buscaram a solução que lhes parecia mais racional e resolveram tomar o caminho das terras planas de Moabe que ficava no outro lado do Mar Morto. Elimeleque não procurou orientação do Senhor para a decisão de mudar-se para Moabe. Buscar refúgio fora da vontade de Deus é sempre uma ameaça à nossa fé. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Em vez de encontrar pão, encontraram doença e morte. Por alguma razão não falada na Bíblia, a família de Elimeleque se deparou com problemas de enfermidades das quais não puderam evitar a morte e não conseguiram escapar de outras crises. Enfermidade, morte e viuvez envolveram a vida dessa família, e só restaram Noemi, a mãe, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Essa crise desenvolveu na alma de Noemi uma amargura enorme. Logo após a morte de seu marido, os 2 filhos se enamoraram de 2 moabitas, Orfa e Ruth, e se casaram com elas. Porém não demorou muito para que os 2 filhos de Noemi fossem acometidos por algum tipo de enfermidade e logo morreram, deixando as esposas viúvas. Não bastava o sofrimento e amargura, pela perda do marido, os 2 filhos também morreram. Ficaram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. A lição que aprendermos nessa história é que, quando vivemos pelas aparências, e não pela fé, podemos sofrer consequências graves. Nós nos revoltamos com Deus e o culpamos pelos nossos próprios pecados. 2. Superando as crises existenciais. 1. Noemi viveu uma crise existencial. Então se pergunta: o que são crises existenciais? Geralmente a crise existencial surge quando nos questionamos acerca de vários aspectos da nossa vida, como a própria existência, o lugar no mundo, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. Alguns sentimentos de medo, de ansiedade e de culpa, provocados por descontentamento com a vida, são elementos condutores para a depressão. Temos outra história de um grande homem de Deus que, depois de grande sucesso ministerial, acossado pelo inimigo, quis deixar tudo. Esse foi o caso do profeta Elias, 1 Rs 19.4,10. O que levou Noemi a ter uma crise existencial? De repente, morrem o marido e os 2 filhos. Tudo isso provocou em Noemi uma crise existencial enorme com a qual se vitimou e entrou num estado de desânimo em continuar viva. Noemi chegou a declarar para suas noras: não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim, ou como está na Bíblia Nova Versão Internacional, a mão do Senhor voltou-se contra mim. RT 1.13. A sua sensação era a de ter contribuído com seu marido para tomarem decisões erradas, quando saíram de Belém e foram para Moabe. Assim que Noemi chegou à sua terra em Belém da Judeia, os antigos se lembraram dela e a receberam, mas ela, dominada ainda por um sentimento de humilhação, pediu ao povo da cidade que não a chamasse pelo nome Noemi, mas a chamassem Mara, porque grande era a sua amargura. RT 1.20. Noemi chegou a um ponto de sua vida pessoal em que não via nenhuma saída racional para solucionar seu dilema. Ela estava vivendo falta de perspectiva na vida e achava que nada podia mudar aquela situação. A sensação que Noemi tinha era de que havia chegado a um beco sem saída para sua vida física, emocional e até mesmo espiritual, porque havia perdido a esperança. Nossa visão da vida quando nos deparamos com crise se torna embaçada e limitada. Mas sabemos que podemos superar. Quando a notícia correu entre as pessoas da cidade, houve grande alegria pela volta de Noemi. No versículo 21, Noemi fala do modo como saiu de Belém e agora como voltou. Ela disse: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. RT 1.21. Independentemente da decisão de voltar a Belém, Noemi teve um novo ânimo mediante a disposição de Ruth de acompanhá-la. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. RM 1.17, cf. HC 2.4, para que aprendamos a confiar inteiramente em Deus. Quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judeia, havia uma nova esperança em seus corações de restauração. Ruth se tornara uma mulher de fé e disposta a superar a crise de subsistência com confiança em Deus. 1. Noemi e Ruth chegam à terra do pão. RT 1.19.
A chegada das duas mulheres viúvas depois de 10 anos alvoroçou a cidade de Belém, e os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Noemi ainda era uma mulher amarga com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada Mara, cujo significado no hebraico é amarga cp. Ex 5.23. Noemi se considerava uma pessoa de vida amarga que havia saído com recursos financeiros, mas volta completamente pobre. Sua queixa se resumia a declarar que o Todo-Poderoso, o El Elyon ou El Shaddai, o Deus onipotente, parecia tê-la abandonado. Entretanto, Deus estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza foi transformada em alegria e recuperação das perdas até então. 2. Ruth ajuda Noemi a recuperar sua autoestima, RT 1.15 a 18. Ao chegarem a Belém, na Judeia, toda a cidade se comoveu pela pobreza de Noemi e Ruth, mas também pelo rosto triste de Noemi. Sua autoestima estava baixa. Sabemos que a autoestima pode ser construída a partir de experiências pessoais no campo das emoções. Porém, Ruth, a nora amável e dedicada à sua sogra, foi capaz de levantar a autoestima de Noemi instilando esperança e confiança, para que, pelo amor e carinho demonstrado, ela erguesse a cabeça. Noemi custou a deixar de andar cabisbaixa e, com sinais de amargura, culpando a Deus pelo seu estado físico e material de pobreza. O Senhor permitiu que a nora estrangeira se convertesse ao Deus de Israel e se tornasse o canal da bênção de recuperação da vida de Noemi. 3. Ruth trabalha com afinco apanhando espigas, RT 2.1,2,17,18. Ruth deu uma demonstração de amor por Noemi quando vai para um campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque e ajunta as espigas que os segadores deixavam para trás, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica, DT 24.19 a 21. Ruth não cruzou os braços esperando que o trabalho lhe viesse às mãos. Ela saiu em busca de trabalho durante todo o dia até juntar um tanto suficiente para si mesma e para sua sogra. Sua diligência no trabalho e sua perseverança em ajuntar espigas e grãos chamou a atenção do senhor do campo, chamado Boaz. Ela não estava